434 O arquétipo do espírito neste conto, diga-se de passagem, não é de modo algum primitivo, e expresso teleomorficamente. Representa um sistema de 3 funções, subordinado a uma unidade. O espírito mau, tal como uma instância anônima que crucificou o corvo mediante uma tríade de pregos. A unidade supraordenada corresponde, no primeiro caso, à função inferior, isto é, ao caçador, como adversário inconsciente da função principal, no segundo caso. A unidade corresponde à função principal, isto é, ao herói. Herói e caçador assimilam-se finalmente de modo que a função do segundo floresce no primeiro. Sim, o próprio herói desde o início está latente no caçador, impelindo-o a realizar o rapto da alma com todos os meios imorais que possui, a fim de jogá-la pouco a pouco nas mãos do primeiro, contra a sua vontade, do caçador. Na superfície reina um combate furioso entre ambos, mas no fundo um e outro se aliam. A solução do nó ocorre quando o herói consegue capturar o quaternio, o que corresponde, em linguagem psicológica, a acolher a função inferior no sistema ternário. Assim o conflito termina de um golpe e a figura do caçador volatiliza-se no nada. Após essa vitória, o herói, montado no cavalo de 4 pernas, faz a sua princesa montar no cavalo de 3 pernas e juntos cavalgam para o reino de seu pai. Ela dirige e personifica de agora em diante aquela região do espírito que antes servia ao mau caçador. A anima é e permanece a representante daquela parte do inconsciente que jamais poderá ser integrada em uma totalidade humanamente atingível. E, adendo. 435 Só depois de concluir o manuscrito um amigo chamou a minha atenção para uma variante russa do nosso conto. Seu título é E Maria morreu na 66. O herói da história não é um guardador de porcos, mas Ivan Czarevich. Uma explicação interessante é oferecida no tocante aos 3 animais auxiliares, eles correspondem às 3 irmãs de Ivan e seus maridos que, na realidade, são pássaros. As 3 irmãs representam uma tríade inconsciente de funções relacionadas com o reino animal e espiritual. Os homens-pássaros são um tipo de anjo que ressaltam a natureza auxiliar das funções inconscientes. Na história, estas intervêm, salvíficas, no momento crítico em que o herói, à diferença da variante alemã, cai sob o poder do espírito mau e é por ele morto e desmembrado, um típico destino do homem-deus. 67. O espírito mau é um ancião frequentemente representado nu e se chama Koshei, o imortal. 68. A bruxa que lhe corresponde é a conhecida Baba Yaga. Os 3 animais auxiliares da variante alemã são duplicados aqui, primeiro os homens-pássaros, e em seguida o leão, o pássaro estranho e as abelhas. Neste conto, a princesa é a rainha Maria Moreuna, uma grande senhora dos exércitos. Maria, a rainha do céu, é louvada num hino russo ortodoxo como a senhora dos exércitos, a qual mantém acorrentado em seu castelo com 12 correntes, no quarto proibido, o espírito mau. Quando Ivan mata a sede do velho, este rapta a rainha. Os cavalos mágicos, no final, não se transformam em seres humanos. O conto russo tem um caráter manifestamente mais primitivo. F. Anexo 436. Os comentários seguintes não reclamam interesses mais amplos, uma vez que são essencialmente técnicos. Nesta nova edição eu pretendia excluí-los, mas mudei de ideia e resolvi anexá-los. O leitor que não tiver interesse especial pela psicologia pode omiti-los tranquilamente. No que se segue, tratei do problema aparentemente abstruso da condição das 3 ou 4 pernas do
cavalo e fazendo-o apresentei minhas interpretações de tal modo que o método usado se torna evidente. Este raciocínio psicológico repousa, por um lado, nos dados irracionais da matéria, ou seja, do conto, mito ou sonho e, por outro lado, na conscientização das relações racionais latentes a que esses dados têm entre si. O fato dessas relações existirem é, de início, uma hipótese, como por exemplo a que afirma terem os sonhos um sentido. A verdade desta suposição não é estabelecida a priori. Sua utilidade só se verifica através da aplicação. Por isso temos que esperar para ver se a sua aplicação metódica ao material irracional possibilita uma interpretação razoável. Tal aplicação consiste na abordagem do material como se este tivesse um significado interno coerente. A maioria dos dados requer uma certa amplificação, isto é, um esclarecimento, uma generalização e uma aproximação de um conceito mais ou menos geral, de acordo com a regra de Cardan. Assim, por exemplo, para o reconhecimento da tripodidade, ela deve ser separada inicialmente do cavalo e depois aproximada de seu próprio princípio, ou seja, a tríade. A quadripodidade mencionada no conto, ao ser elevada ao nível de conceito geral, entra também em relação com a tríade, disso resultando o enigma de Timeu, ou seja, o problema de 3 e de 4. Tríade e tétrade representam estruturas arquetípicas que desempenham um papel importante no simbolismo em geral, bem como na investigação dos mitos e sonhos. A elevação do dado irracional, isto é, da tripodidade e da quadripodidade a em nível de um conceito geral, faz aparecer o significado universal do tema e encoraja a mente indagadora a estudar seriamente o argumento. Esta tarefa envolve uma série de reflexões e deduções de natureza técnica que não pretendo ocultar ao leitor interessado em psicologia e, em especial, ao profissional, uma vez que este trabalho intelectual representa uma solução típica da questão simbólica, sendo indispensável a compreensão dos produtos do inconsciente. Só deste modo o sentido das conexões inconscientes pode ser elaborado a partir delas mesmas, contrariamente àquelas interpretações dedutivas derivadas de uma teoria preconcebida, como por exemplo as baseadas na astronomia, na meteorologia mitológica e em finas teorias sexuais. 437 O cavalo trípode e quadrípode constituem na realidade uma questão misteriosa que merece uma investigação mais acurada. O 3 e o 4 lembram não apenas o dilema da teoria das funções psicológicas, mas também o axioma de Maria profetisa, que ocupa um lugar importante na alquimia. Por isso, valeria a pena examinar mais de perto o significado dos dois cavalos miraculosos. 438 O que me parece digno de atenção é o fato de o cavalo de 3 pernas ser destinado, por um lado, à montaria da princesa e, por outro, ser ao mesmo tempo uma égua e uma princesa enfeitiçada. A tríade liga-se aqui inequivocamente à feminilidade, ao passo que, do ponto de vista religioso dominante da consciência, ela é uma questão especialmente masculina, sem considerar o fato de que o 3, como número ímpar, é de qualquer modo masculino. Poderíamos traduzir, portanto, a tríade diretamente como masculinidade, o que é mais significativo ainda na triunidade do Deus Camutef 69, faraó do Antigo Egito. 439 A tripodidade como atributo de um animal significa uma masculinidade inconsciente ligada ao ser feminino. Na mulher verdadeira corresponderia ao animus, o qual, tal como o cavalo mágico, representa o espírito. No caso da anima, no entanto, a
Tríade não coincide com nenhum